Hoje é um culto especial onde nós celebramos a ceia do Senhor, lembramos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e celebramos a sua ressurreição. Hoje é um dia de memorial, onde nós lembramos da morte e celebramos a vida. Amém, povo de Deus? Lembramos da morte e celebramos a vida. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Quem achou diz amém? Verso 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Na tradução da Revista Corrigida vai dizer, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Verso 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Olha, presta atenção no verso 28, presta atenção, mas muita atenção. O texto diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Presta atenção. Examine-se o homem a si mesmo. E assim, o que acontece? Coma do pão e beba do cálice. É uma direção da parte do Senhor para mim e você. E é sobre isso que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Amém, povo de Deus? Feche seus olhos, não a sua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, te damos graça pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, a luz da tua palavra. Revela-se a nós, através do entendimento da tua palavra, Senhor. E que possamos, ó Deus, nos alimentar da tua palavra, Pai. Para que então possamos, ó Deus, participar da mesa do Senhor. Pai, é com temor, ó Deus, que nós estamos diante da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, fale nas mentes, nos corações dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, povo de Deus? Toma os seus assentos aí no lugar onde você está, em nome de Jesus. O tema dessa ministração é a mesa da comunhão. Irmãos, a ceia do Senhor, ela é um presente de Deus para o crente, amém? A ceia do Senhor é um presente de Deus para o cristão. A ceia do Senhor, ela representa uma dádiva de Deus, um propósito de Deus, através de Jesus, para que o crente, o cristão, possa desenvolver a sua comunhão com Deus. Eu costumo dizer, à luz das Escrituras, de que o crente, que quanto mais ele toma ceia, quanto mais ele participa da ceia, mais ele estreita a sua comunhão e o seu relacionamento com Deus. E quando eu digo isso, participar da ceia, eu não estou falando necessariamente da condição, eu estou falando da participação da mesa da comunhão, porque existe alguns conceitos que foram ensinados ao longo dos séculos, de que para participar da mesa do Senhor, a pessoa tem que ela tem que ser santa, ela não pode ter pecado nenhum, ela tem que ser uma pessoa pura de qualquer iniquidade, qualquer pecado. Por quê? Porque se a pessoa participar da mesa do Senhor, como diz o texto, de forma indigna, ela é culpada, ela morre.
Mas a interpretação dentro desse contexto não é de fato aquilo que a Bíblia quer dizer. Por que eu pedi para que você analisasse bem o verso 28? Porque o verso 28 ele é fundamental para que eu e você possamos ter a real percepção da nossa condição, para podermos lançar a mão sobre o pão, lançar a mão sobre o cálice e participar da mesa da comunhão do Senhor. Então o verso 28, ele vem dizer assim, ó, examine-se a si mesmo. Diga comigo nessa noite, sou eu. Com coragem, diga, sou eu que tenho que me examinar. Eu já vi alguns ministérios em alguns lugares que quem examina a pessoa é o pastor. Eu já vi em alguns outros lugares que quem examina a pessoa é outra pessoa. Eu já vi em alguns lugares que quem examina o outro sei lá, é alguém que talvez se coloca numa condição de autoridade. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo isso. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus nos ensinando a olhar para dentro de nós e ver se há em nós algo errado, para que a gente se recomponha diante do Senhor, participe da mesa do Senhor, participe da mesa da comunhão. Quando eu olho o apóstolo Paulo, ele ensinando a igreja em Corinto, acerca da ceia do Senhor, ele está dizendo no verso 28, faça uma autoanálise, olha para dentro de você. E essa autoanálise, irmão, se trata no sentido de que eu preciso olhar para mim e ver se o meu caminho está torto, se a minha conduta está errônea, se a minha vida está de uma maneira impura diante do Todo-Poderoso. Quem está entendendo nessa noite? Não é o pastor que tem que olhar isso, embora Deus deu autoridade para ele, embora Deus deu autoridade para que ele possa ensinar, para que ele possa corrigir, para que ele possa direcionar, mas não é ele necessariamente que tem que dizer para você, ó, você está assim, assim, assado. Porque a palavra do Senhor, quando nós lemos a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, amém, povo de Deus? Ela é lâmpada, ela traz clareza, ela traz luz, ela nos aponta para a direção, ela nos aponta para o alvo, ela nos aponta para a cruz, ela nos aponta para o arrependimento, ela nos aponta para o conserto, ela nos aponta para a aliança, ela nos aponta para negar-se a si mesmo, porque a luz é a palavra de Deus. Quando um homem está disposto a se arrepender, ele não olha para outra pessoa, ele olha para a palavra. Ele olha para a palavra. Porque quando alguém não quer se arrepender, ele olha para o homem, ele olha para outra pessoa. Ah, mas eu não posso fazer tal coisa porque fulano faz. Ah, eu não posso porque fulano. Ei, eu preciso dizer para você aqui nessa noite, como boca de Deus, para pessoas, não é pessoa que vai te levar para o céu. O que vai levar você para o céu é o seu arrependimento, é o seu reconhecimento de pecado, é o você crer que Jesus é o Senhor da sua vida, se arrepender, se lavar no sangue do Cordeiro. É isso que vai afirmar que o teu nome está escrito no livro da vida. Ah, mas fulano falou, fulano pensa, se fulano vai para o inferno, irmão, toma cuidado. Cuidado para você não seguir o mesmo caminho. A minha regra de fé e prática e a sua regra de fé e prática precisa ser a palavra. Amém, povo de Deus? Precisa ser a palavra. Diga para a pessoa do seu lado assim, ó, a sua regra de fé e prática precisa ser a palavra, não pessoas. Diga palavra. Amém, igreja? Palavra, Bíblia, Escritura. É a palavra de Deus que nos limpa, é a palavra de Deus que nos lava, é a palavra de Deus que nos purifica, é a palavra de Deus que nos santifica, e é a palavra de Deus que nos põe de pé. É a palavra de Deus que nos põe de pé. Quanto mais nós buscamos Deus, nós buscamos a palavra. Quanto mais nós buscamos o Espírito Santo, nós buscamos a palavra. Quanto mais nós buscamos o Senhor, nós buscamos a palavra, porque é a palavra de Deus que é a fonte de inspiração, é a palavra de Deus que tem os nutrientes que a nossa alma precisa, é a palavra de Deus que tem o poder para transformar a nossa mente, para transformar o nosso coração, é a palavra de Deus que opera o querer e o efetuar de Deus, é a palavra de Deus que transforma as nossas vidas.
É a palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus. Então, como eu posso estar para poder participar da ceia, para poder participar da mesa do Senhor? Eu preciso fazer essa análise interior, eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, eu preciso fazer essa autorreflexão, eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso me examinar, pois o homem precisa examinar a si mesmo, e após essa análise, após isso, ele precisa participar da mesa do Senhor, ele precisa participar. Não é bíblico rejeitar a mesa do Senhor. Não é bíblico rejeitar a comunhão. Eu já vi muitas pessoas rejeitar a mesa da comunhão, porque elas aprenderam de forma errada. Elas aprenderam que quando elas estão em pecado, elas não podem cear. Mas elas se esqueceram de que quando se arrepende, o pecado é perdoado. E quando o pecado é perdoado, a Bíblia diz: vinde à mesa do Senhor, vinde ao Senhor todos que têm fome, todos que têm sede, vinde à mesa do Senhor. Eu não posso participar de forma indigna, é verdade, não posso. Mas a mesma palavra que diz que eu não posso participar da mesa indigna diz: examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Então, na verdade, o que eu preciso entender é que eu não posso estar em pecado, mas eu também não posso rejeitar a mesa da comunhão. Eu não posso rejeitar a mesa. E a mesa da comunhão, irmãos, não é o pão e o cálice fisicamente, é o corpo de Cristo. É a representação do sacrifício de Jesus na cruz. Quantos estão entendendo? É a representação do sacrifício de Jesus. É uma ordem do nosso Senhor: fazer isso em memória de mim. Diga comigo nessa noite, igreja: é uma ordenança. Não, diga com coragem: é uma ordenança. Crente que é crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não pode ficar sem ceiar. Ah, pastor, mas eu não estou bem, eu não estou legal. Examine-se a si mesmo, se arrependa e coma desse pão e beba desse cálice. Pastor, mas eu ainda não batizei porque minha condição não está legal. Examine-se, pois, a si mesmo, se arrependa e coma desse pão e beba desse cálice. Pastor, mas tem coisa que eu não consigo resolver agora. Se arrepende agora, o arrependimento é instantâneo. A resolução pode ser depois. Quem está entendendo? Tem coisa que você não consegue resolver agora, mas arrepender você consegue, porque o momento é agora. A chance que Deus está dando para participar da mesa da comunhão é agora. Amém, povo de Deus? É hoje, é agora. Pastor, mas eu não estou bem, eu não estou legal com Deus. O que te impede de reconhecer o teu pecado? O que te impede de reconhecer a tua culpa? O que te impede? A palavra do Senhor diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, saiba que tem um advogado perante o Pai, que é justo e fiel, e Ele é poderoso para perdoar os seus pecados e te purificar de todas as vossas iniquidades. Não há por que rejeitar a mesa do Senhor, sendo que um Jesus já morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado. A condenação que estava sobre mim, a condenação que estava sobre você, já está pago na cruz do Calvário. A única coisa que eu e você precisamos é nos arrepender do nosso pecado e dizer: Senhor, me lava pelo teu sangue, porque eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador, eu reconheço que eu sou pecador, e eu reconheço que se eu não me arrepender, eu vou para o inferno, mas o Senhor morreu na cruz para me salvar, e eu te recebo como meu Senhor. Me arrependo dos meus pecados. Isso é se examinar, isso é se lavar no sangue do Cordeiro, isso é ser purificado e perdoado por Deus. Escuta, não há pecado que não possa ser perdoado quando alguém se arrepende de verdade. Não há pecado que não possa ser perdoado por Deus quando há um arrependimento verdadeiro, quando há um arrependimento genuíno. Agora, sabe qual é o problema? É quando não há arrependimento. O problema é quando não há arrependimento, porque quando não há arrependimento, às vezes só é um entendimento ou um reconhecimento de culpa.
O reconhecimento de culpa faz com que você saiba do erro, mas não conserte o erro. Quem está entendendo? O reconhecimento de culpa faz com que você saiba o que está fazendo, mas não se arrepende. Você só tem a consciência, mas não tem o arrependimento. O significado original da palavra arrependimento é mudança. Diga comigo nessa noite, o significado de arrependimento é mudança. Olhe para a pessoa do seu lado com todo carinho e diga assim, ó, mudança, meu irmão. Para não fazer acepção de pessoas, olhe para a pessoa do outro lado e fala, é mudança, meu irmão. Eu vou pecar só hoje, porque Jesus é bonzinho, Ele vai me perdoar. Eu vou pecar só mais um pouquinho. Escuta, você tem a consciência do que é o certo, do que é o errado. Você tem consciência, à luz da Bíblia, do que o que Deus já te deu direção, de que Ele se agrada e do que não se agrada. A palavra do Senhor diz que o pecado consciente não resta mais sacrifício, apenas uma expectativa que no dia do juízo o Senhor tenha misericórdia. Agora pensa comigo, quantos pecados conscientes nós fazemos? Nós cometemos. Eu não consigo vencer isso, não, é só mais essa vez, não, é só mais hoje. É só mais um pouquinho. Quantos acúmulos de pecado consciente nós estamos fazendo? Onde não restará mais sacrifício, não restará mais pedido de perdão, apenas uma expectativa de misericórdia de Deus naquele grande dia. E eu preciso dizer para a igreja, esse grande dia está chegando. Esse grande dia está chegando. Cada dia que passa é um dia a menos dos crentes salvo e lavado e remido pelo sangue do Cordeiro na terra. O dia de hoje, quando ele se encerrar, é um dia a menos dos salvos na terra. E isso deveria ser motivo de alegria para mim e para você. Porque se nós estamos prontos, nós podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas tem alguns crentes que falam, não, Deus espera mais um pouquinho. Eu ainda tenho que consertar alguma coisa. Ei, conserta agora. Amém, povo de Deus? Conserta hoje. O que te impede? Ah, pastor, mas não depende de mim. Depende de você sim. Ah, mas eu estou esperando. Não espere. A sua vida eterna, a sua eternidade não pode depender de outra pessoa. A sua salvação, ela depende da sua fé. Ela depende do seu posicionamento. Se você se posicionar diante do Senhor, arrepender os seus pecados, se lavar, se purificar no sangue do Cordeiro, a palavra do Senhor diz que o Senhor te salvou. É o meu arrependimento, o seu arrependimento e a minha fé e a sua fé na pessoa de Jesus Cristo é que nos dá o direito da vida eterna por causa de Jesus. É a nossa fé, é a nossa perseverança, é a nossa confiança no Senhor e o nosso arrependimento do pecado. Então é uma ordenança do Senhor, a mesa do Senhor. O Senhor disse, no dia que ele foi traído, a Bíblia diz que ele tomou o pão e tomou o cálice e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós, e esse é o meu sangue que é vertido por vós, fazei isso todas as vezes que beberdes e comerdes, em memória de mim. Então é um mandamento do Senhor, para a igreja de Jesus, até que ele venha, cear. Nós temos o costume na nossa denominação, a fazer a ceia uma vez por mês. Tem outros ministérios que às vezes faz toda semana. Na Bíblia não tem algo explícito para poder dizer de quantos dias pode-se fazer a ceia. No nosso ministério nós fazemos uma vez por mês. Mas a ceia do Senhor, na verdade, queridos, ela precisa ser celebrada todos os dias na nossa vida. Porque todos os dias nós temos que lembrar da morte, da ressurreição de Jesus. Nós temos que lembrar do sacrifício. E nós temos que nos lavar no sangue do Cordeiro, para nos perdoar, para nos purificar de toda a nossa iniquidade. Porque pode ser que tenha alguém em nosso meio que consiga ficar um dia sem pecar. Talvez 2 dias, 3 dias. Tem gente que consegue, não sabia? Mas a grande maioria não consegue passar um dia sem pecar.
Quando ele não peca conscientemente, ele peca inconscientemente, mas peca. Agora, como nós que já recebemos Jesus e pecamos, nos lavamos e nos purificamos, tendo a certeza de que Jesus morreu por mim, para me lavar, para me purificar dos pecados, e todos os dias, na minha oração, falar: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, até aquilo que talvez eu nem lembro que fiz, que eu pequei, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, me perdoa, Senhor, porque eu sou falho, sou pecador, eu quero me lavar novamente no sangue do Cordeiro. Esse é o reconhecimento, irmão, todos os dias, de que nós somos dependentes de Deus, somos falhos, mas nós nos lavamos no sangue do Cordeiro, porque é o sangue do Cordeiro que nos purifica. Amém, povo de Deus? É o sangue do Cordeiro que nos purifica. Aprendemos ao longo dos anos que era confessar para alguém que nos purifica. Não é verdade. O que nos purifica é o arrependimento e nos lavar no sangue do Cordeiro. O confessar, ele ajuda para quê? Para que nós possamos ser curados, possamos ser libertos. Mas o que gera o perdão de Deus para as nossas vidas é o reconhecimento, é o arrependimento que gera o perdão. Porque existem pessoas que até confessam, mas não se arrependem. A confissão sem arrependimento não gera perdão, logo também não gera cura. Quantos estão entendendo? Porque a confissão sem arrependimento vai se tornar no modelo antigo do cristianismo, que era apenas confessionário. Quantas pessoas chegam e falam como antigamente se apresentava diante de uma autoridade e falava assim: eu vim confessar. Antes de nós confessarmos, nós temos que nos arrepender, porque é o arrependimento que vai gerar a mudança. É o arrependimento que vai tocar o coração do Senhor, e o sangue de Jesus será derramado sobre a nossa vida. Quantos entendem essa palavra? É o sangue do Cordeiro que nos purifica, é o sangue do Cordeiro. Então é em memória do Senhor. A ceia, a mesa da comunhão, é um laço de comunhão entre o cabeça e os membros. É uma comunhão entre Cristo e a igreja. O apóstolo Paulo fala que ele é o cabeça é Cristo, nós somos o corpo, nós somos membros do corpo. Então é uma comunhão entre o cabeça e os membros do corpo, Cristo e a igreja. A mesa do Senhor é um testemunho de Cristo, do seu sofrimento e a sua morte, porque na mesa da comunhão, na ceia, nós lembramos da morte do Senhor e celebramos a ressurreição. A ceia do Senhor também, ela é uma confissão da nossa esperança, porque a palavra do Senhor é que nós devemos fazer isso até que Ele venha. Até que Ele venha. Então eu não posso participar da mesa hoje e rejeitar a mesa amanhã. Eu não posso participar da mesa hoje e rejeitar a mesa no mês que vem. Eu vou fazer outra coisa, surgiu uma festa para eu ir, sabendo que tem a mesa da comunhão, sabendo que tem o momento da ceia do Senhor. Por isso que o crente não pode faltar a ceia, porque a ceia é um convite para a festa do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja. Por isso que você, como cristão, você não pode rejeitar a ceia. Pastor, tem um aniversário para eu ir. O aniversário precisa ficar para trás. A mesa da comunhão precisa ser a minha e a sua prioridade. Eu sei que tem coisas que às vezes não tem jeito, é tal, que Deus entende, Deus é soberano. Mas irmãos, todo lugar onde eu estou, que tem oportunidade para participar da ceia do Senhor. Ontem nós ceamos, né, Márcio? O Márcio foi comigo ontem. Eu fui ministrar na igreja lá em Pontes Lacerda. Um culto abençoado, ceia do Senhor, mesa do Senhor. E hoje nós vamos cear de novo. Agora, pastor, mas o senhor ceou ontem, você vai cear hoje de novo? Se desse, eu ceava todo dia. Não é todo dia que nós fazemos em memória do Senhor com o simbolismo do pão e do cálice, mas nós ceamos todos os dias, quando nós oramos e nos lavamos no sangue do Cordeiro, reconhecemos nossos pecados, nos arrependemos, o sangue de Jesus, ele é aspergido sobre nós novamente, através da fé e através da oração. Isso é cear, é participar do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, quando nós nos arrependemos do nosso pecado. Isso é ceia, isso é comunhão com o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos cear até que Ele venha, amém, povo de Deus? Até que Ele venha. A mesa da comunhão também, ela tem a esperança, a expectativa de esperar no Senhor. Esperar no Senhor.
Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós sempre lembramos de que Ele morreu, Ele ressuscitou, mas Ele deixou uma promessa. E qual que é a promessa? Diga comigo: Ele virá e buscará a sua igreja. Você pode dizer mais alto? Diga comigo: Ele virá e levará a sua igreja. Essa é a promessa do Senhor. Essa é a promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos anunciar a sua morte. Essa é uma missão da igreja. A mesa da comunhão, escute, presta atenção aqui. A mesa da comunhão, ela não pode apenas ser o momento da comunhão único e exclusivamente nesse lugar. A mesa da comunhão, ela tem uma missão, ela tem uma representatividade. E a mesa da comunhão, ela representa anunciar a morte do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? É o que Jesus, quando em vida, para os seus discípulos, ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Diga comigo: a igreja de Jesus na terra tem uma missão: pregar a sua morte e a sua ressurreição. Você é crente? Você é salvo? Você é lavado? Você é remido no sangue do Cordeiro? Então nós temos uma missão. Que igreja bonita, que culto bonito, que momento, olha que mesa bonita que os diáconos prepararam. Que linda, glória a Deus pela vida dos diáconos. Mas tudo isso aqui, irmão, vai passar. Eu e você temos uma missão. Nós aqui estamos em comunhão como corpo de Cristo. Mas nós temos uma missão quando nós saímos lá. É falar para o pecador, para aquele que não conhece Jesus, que Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, e que ele precisa crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, porque se ele crer no Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados, ele será salvo. Não adianta participar da mesa da ceia, vai colecionando ceia, mas não salva ninguém. Não prega de Jesus para ninguém, não anuncia a morte de Jesus para ninguém. Precisamos tomar cuidado se realmente essa mesa da ceia, se essa comunhão ela está sendo legítima. Porque não basta apenas participar, nós precisamos ser salvos e anunciar a salvação. Amém, povo de Deus? Diga para a pessoa do seu lado: se você é salvo, o salvo anuncia a salvação. Temos que anunciar a sua morte. A palavra do Senhor diz na mesa da comunhão também. Nós também trabalhamos. Na mesa da comunhão nós trabalhamos, irmãos. Você vê aqui que no momento da ceia tem gente que está trabalhando. E como que está trabalhando? Está servindo. Escuta, o nosso maior exemplo é Jesus. E Ele é o exemplo de servo, mesmo sendo o Senhor. Sabe o que Jesus nos ensina? Quando Jesus olha para uma pessoa com os pés sujos, Jesus logo procura uma bacia. Sabe o que isso ensina? Que não importa o meu nível de hierarquia, não importa o meu nível de cargo, não importa o meu nível talvez de cargo na sociedade, não importa, porque Jesus era maior do que todos. Jesus, quando viu os pés sujos, Jesus procurou uma bacia e uma toalha, e Jesus deu o exemplo de que é servir. Se agachou e lavou os pés. Talvez você pode ser um advogado muito bem reconhecido, talvez você pode ser um político muito bem reconhecido, talvez você pode ser um médico muito bem reconhecido, talvez você pode ser um doutor formado em alguma coisa muito bem reconhecido. Eu não quero desmerecer o seu reconhecimento, nem o seu diploma, mas eu quero dizer que é um Jesus, que Ele foi o maior de todos, e Ele nos deu o exemplo do que é servir. É quando olhar para alguém que tem os pés sujos, é olhar para alguém que tem necessidades, é nos curvar e lavar os pés, ajudar, se colocar à disposição para ser bênção de Deus na vida das pessoas. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo de Jesus.
mesmo sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se tornou servo, se humilhou, ao ponto de morrer uma morte, e morte de cruz. Se você não sabe, na época, o tipo de morte de alguém que morria crucificado era o pior tipo de morte que tem, não apenas por causa da dor que se passava, mas por causa da vergonha. As pessoas que morriam de forma crucificada é porque eram as piores pessoas da sociedade. Agora você imagina o meu Jesus e o seu Jesus, o nosso Salvador, morrendo esse tipo de morte, como se fosse o pior da sociedade. Mas sabe por que ele se colocou nessa condição? Para que eu e você pudéssemos ser livres, para que eu e você pudéssemos ter vida. Porque somente um sacrifício perfeito de alguém que não tinha pecado, que poderia nos purificar da iniquidade, do pecado do homem lá no Éden. Por isso Jesus, mesmo sendo Deus, ele se fez carne, habitou entre nós, e ele escolheu passar por tudo isso, e escolheu dar a própria vida, porque ele mesmo disse: vocês não têm poder de tirar a minha vida, mas eu dou a minha vida por amor a vocês. Ele se entregou. Ele se entregou. A mesa, ela representa também amar a sua promessa de vinda. Todas as vezes que um crente, que um cristão participa da mesa do Senhor, é porque ele está dizendo: Senhor, eu amo a tua presença, eu amo a promessa de que o Senhor virá. E quando ele participa da mesa do Senhor, através da fé, ele está dizendo assim: ó, eu estou preparado, porque eu amo a promessa de que um dia o Senhor virá. E quando o Senhor vir, o Senhor pode vir, porque eu estou preparado. Você está entendendo isso, irmão? A mesa do Senhor, ela representa um preparo. Senhor, a hora que o Senhor chamar minha senha, eu estou, ó, joia. Mas se o Senhor quiser, pode chamar outro. Fica na liberdade, Senhor. Mas se o Senhor me chamar, eu estou, ó, beleza. Porque eu estou participando da mesa do Senhor, a mesa da comunhão. E não é apenas o pão e o cálice, não. Eu estou me lavando no sangue do Cordeiro, reconhecendo que sou pecador, que eu preciso do Senhor. O Senhor é o meu Deus, e é o Senhor, é o Deus da minha vida, é do Senhor que vem a minha salvação. Você sabe qual é o dia que você vai morrer? Não? Então eu vou te dizer: o dia que você morrer é o dia que você não tiver mais vida. E quando esse dia chegar, espero eu que a sua comunhão com Deus esteja intacta, para que você feche os olhos na terra e você abra os olhos na eternidade com Ele. Amém, povo de Deus? Abre os olhos na eternidade com o Senhor. Por isso a mesa do Senhor, a mesa da comunhão é importante. Nós precisamos estar preparados como uma noiva se prepara para o dia do seu casamento. Cadê as irmãs casadas aqui? Quantas casaram vestidas de noiva? Eita glória. Eu conheço uma pessoa que não casou vestida de noiva, e ela já está uma idade assim. Ela fala: nossa pastor, o meu sonho era ter casado com vestido de noiva e tal, e aquela coisa toda. Então isso é o sonho das mulheres. E olha, a Bíblia, ela faz essa comparação do corpo de Cristo, que é a igreja, com Cristo sendo noivo e a igreja sendo a noiva, preparada, adornada para o dia do casamento. E o dia do casamento, irmãos, vai ser o dia que a trombeta tocar, porque aí o Senhor virá buscar a sua igreja, aí vai ser o casamento. Mas enquanto isso, cada ceia que nós participamos como corpo de Cristo é uma espécie de prévia do grande dia, é uma espécie de prévia do arrebatamento. Sabe por quê? Porque biblicamente a palavra do Senhor diz que Jesus, ele se manifesta para poder ceiar com a sua igreja. Não, você não entendeu. A Bíblia diz que biblicamente a igreja é representação da noiva de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo.
Então, quando a igreja se reúne, a Bíblia diz que o cabeça, ele vem para poder se relacionar com o corpo da igreja, corpo de Cristo. Isso significa que toda a ceia, espiritualmente, Jesus se manifesta para ceiar com a igreja. Não acendeu uma luz aí em você? Ele está aqui. Ele está aqui, aleluia. Ele não faltou à mesa da comunhão, meu irmão. E para encerrar, a mesa da comunhão, ela fala de permanecer em santificação. O apóstolo Paulo diz: sede santos, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. A santificação, ela é o fundamento na vida do cristão que é salvo. Porque o salvo, ele busca a sua santificação todos os dias. Ele luta veementemente contra o pecado. Ele pode até por algum deslize vir a falhar, mas ele está lutando todos os dias para ser santo, para se santificar. E só tem uma forma disso acontecer: quando ele se lava no sangue do Cordeiro. Então, a maneira de nós podermos entender de que Cristo está conosco e nós estamos preparados para o grande dia, é quando nós estamos todos os dias buscando a santificação. Buscando a santificação. Se você olhar para você e perceber que alguma coisa na sua vida mudou e de maneira ruim, se você é salvo em Jesus, você busca a santificação. Fala: Senhor, não, eu preciso vencer isso aqui. Isso aqui não te agrada. Isso aqui não está de acordo com a tua palavra. Não, eu não posso viver dessa maneira. Porque se você pensa assim e entende assim, você é salvo e está buscando a sua santificação. Agora, se você começa a ver tudo comum, não, isso aqui não dá nada não, isso aqui está tudo certo, não, isso aqui eu acho que nem pecado é. Toma cuidado, porque talvez você está relaxando na sua santificação. Talvez a sua fé não seja verdadeira. Porque a fé verdadeira faz com que o crente, ele busque todos os dias a santificação, porque ele entende que sem a santificação ninguém verá a Deus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos que vão servir a mesa da ceia